Olá, desenhista! No vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre praticamente 30 profissões ligadas a desenho. E o mais curioso é que como que elas têm poder e como que elas influenciam no seu dia a dia. E isso é muito interessante porque às vezes você está dentro de um contexto em que as pessoas não valorizam o seu desenho ou os desenhos de forma em geral, mas às vezes é porque você não está no contexto certo, às vezes você não teve contato com quem realmente valoriza o desenho. Por isso eu vou estar mostrando para você que para ajudar a melhorar aí a sua visão de desenho, caso você ache que desenho não é tão importante assim na vida das pessoas. E o curioso é que eu vou estar tirando um pouco disso aí do meu livro O Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, tá? Que eu falo um pouco sobre essas profissões, tá? E o mais interessante aí é que você pode utilizar isso para você servir de guia, para saber onde trabalhar com desenho. É muito interessante porque tem muitas possibilidades e isso daqui é bom você prestar bastante atenção porque vai agregar muito aí na sua vida, né? Até para você enxergar melhor aí o valor do desenho. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Também eu tenho o desenhoonline.com, que é onde eu posto uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho. Tá ok? Então tem o link aqui na descrição. Então deixa o like se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal. Se você não se inscreveu no nosso canal, não esqueça de se inscrever aí, que é muito importante para você acompanhar as próximas atualizações, os próximos vídeos, tá? Então vamos falar aí sobre essas praticamente 30 profissões ligadas a desenho. As pessoas pensam que o desenho não interfere tanto na vida delas, né? Mas eu vou provar para você com esse vídeo de hoje que isso daí pode ser muito diferente, dependendo da ótica que a gente enxerga. Então vamos lá, eu vou estar começando citando aqui a primeira função, a primeira profissão muito interessante no desenho, que é a de arquiteto. Imagina só, você às vezes está num lugar, numa edificação, que é bonita, que ela é bem planejada, que ela é bem projetada. Às vezes você circula ali e se sente bem, mas porque teve o trabalho de um arquiteto que estudou questões aí de normas técnicas, a questão da saúde, né, de ergonomia, de funcionalidade. Ou seja, quando você se sente bem numa edificação, ali teve uma série de valores que foram consolidados depois de um projeto, de um desenho, através de um arquiteto. Então o trabalho de um arquiteto, né, seja para fazendo aí um hospital, né, projetando uma edificação muito bem elaborada, um condomínio, etc., ali tem uma série de conhecimentos, uma série de valores que depois, na hora que você experimenta, que você sente, você vê a importância, né, se você refletir de fato. Mas você consegue, ainda que você não saiba o valor ali, você acaba colhendo os resultados desse trabalho, tá? Depois tem ainda um outro profissional que é bom a gente citar, que é o animador. Se você tem filho ou não, né, na hora que você assiste uma televisão, na hora que você vai no cinema e você confere uma animação, seja em 2D, em 3D, você fica ali, impactuado, né? No caso, você se sente bem quando vê um determinado tipo de desenho, né? Porque saiu das mãos de um animador, né? O traço dele, o modo dele animar ali, tudo aquilo ali te conquistou, né? E às vezes faz você ter contato com universos que geralmente você não teria contato do modo convencional. Sei lá, imagina que na animação trata, por exemplo, de a fantasia medieval ou então da época medieval. Você começa a interessar no período histórico porque você viu uma animação que tinha um traço, um estilo que você gostava. Então, o bacana da animação, né, do trabalho do animador, é que você começa a ter contato de uma linguagem específica, né, através aí do caso da animação, e você começa a gostar de coisas que antes você nem gostava, né? Sei lá, às vezes a animação fala sobre o Egito, você se interessa pela história do Egito porque você viu uma animação que tem um traço ali do Egito. Mas tudo isso graças a um bom trabalho de um animador. Então a gente tem que considerar aí que a animação ela tem um papel fundamental, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade com certos assuntos e graças à animação ela consegue ter contato com isso através de uma linguagem específica, tá? Seja no cinema, seja em sua casa aí, sei lá, numa televisão, num notebook, num tablet, no celular, enfim, você consegue ver através aí do vídeo. E inclusive prender a atenção de crianças, porque serve também como um excelente passatempo. Depois a gente tem aí o trabalho do artista plástico, especificamente do artista visual. Às vezes você vai, por exemplo, no museu, né? Você lá vai ver uma pintura muito bem elaborada, cheia de estética, né? Às vezes você fica encantado com a pintura, né? E você pensa, poxa, mas por que eu gosto tanto disso, né? Porque ali teve um trabalho, né?
teve uma formação como artista, essa pessoa bebeu várias fontes, né, para poder chegar naquilo. Tem um toque de renascimento, às vezes, que ele estudou, tem um toque ali, no caso, de simetria, de harmonia, de composição, teoria das cores, enfim. Uma série de elementos que quando você olha, você fica praticamente aí vislumbrado, né? Tem aquela catarse. Às vezes você fala assim, poxa, agora eu quero ser artista, mas porque você viu uma pintura específica que te encantou. Então você às vezes teve uma mudança de vida, porque às vezes você viu uma pintura muito bem feita. Tem gente que quando vê um trabalho muito bem feito até chora, fica emocionado. Assim como ouve às vezes uma música, né? Mas tem pinturas que são tão bem feitas, ou às vezes elas mexem tanto com a própria pessoa que instiga ela a mudar de vida, a seguir aquilo, né? E a gente tem muitas histórias assim, se você for pegar a história de algumas pessoas que tiveram essa catarse, tá? Então vamos passar aí para uma outra profissão ligada a desenho muito interessante, que é a do caricaturista, né? Às vezes você foi, por exemplo, numa praia, né? Tem alguém fazendo uma caricatura na beira da praia, fazendo caricatura em camisetas. E o que é legal? Você acaba se encantando porque diverte, né? Às vezes pega um traço, exagera, seja para ficar bonito ou para salientar, para destacar uma qualidade que a pessoa tem, né? Às vezes a boca é um pouco grande, na caricatura sai grande, todo mundo vê, faz brincadeira, né? Acha interessante. Às vezes pega aquela caricatura, quer colocar às vezes numa camiseta de formandos, né? Ou então aquela camiseta de turma de terceiro ano, enfim, para fazer o pessoal descontrair, né? Então é um trabalho muito interessante, muita gente gosta, né? Você vê isso no jornal, você vê isso em camiseta, você vê isso às vezes em livros, né? Em trabalhos específicos, né? Pode ser às vezes um aniversário, um presente que você vai dar, enfim, a utilidade é muito ampla. Outro trabalho interessante é o do cartunista, né? Quando ele faz o desenho, ele faz com um traço humorístico, né? Então ele pode estar utilizando isso em um jornal, está fazendo isso daí para algum trabalho específico, né? Aquele traço, você vê às vezes um desenho de um cachorro, é engraçado, é exagerado, é descontraído. E o pessoal acaba gostando muito porque tem muita versatilidade, né? Às vezes um conteúdo que era chato, as pessoas passam a gostar porque tem um traço divertido, né? Em cartilha, por exemplo, você vai ver muitas empresas utilizando o traço cartoon, né? No caso, em suas cartilhas, né? Você pode ver essas cartilhas do governo aí, por exemplo, da dengue e outras coisas, fica interessante porque fica descontraído. Tem o trabalho também do designer gráfico que permeia muita coisa. Você vai ver, por exemplo, livros, você vai ver trabalho, por exemplo, às vezes em sites que foram com base no trabalho do designer gráfico, né? Ficar elaborando um logotipo, né? Você saber qual cor utilizar de fundo, às vezes para um trabalho, né? No caso, ou para o meio publicitário, né? Ou então editorial, né? Então, para fazer tudo aquilo, ele precisa estudar bastante, né? A questão da diagramação, né? Ele precisa fazer um curso superior, né? Então, assim, ele tem um trabalho muito interessante, que é isso que faz, às vezes, a pessoa comprar um livro, às vezes faz a pessoa gostar de um logotipo de uma empresa, às vezes gostar, no caso do trabalho, do branding, né? Daquela empresa específica, enfim. É muito interessante porque é uma série de valores, né? Porque praticamente se você olhar em torno de você, você vai achar uma coisa aí que te cativou, porque é muito bem desenhada, é muito bem diagramada, né? A gente citou aqui no caso livros, mas pode ser, por exemplo, um panfleto, pode ser às vezes um folder, né, de alguma empresa específica, um cartão de visita que é muito criativo, porque ele trabalha muito com a questão da criatividade, tá? Então uma série de valores que vão encantando, né? E é isso que faz às vezes um produto vender, etc, tá? Depois tem um outro trabalho muito interessante aí, que é o designer de interiores. Ainda que ele é focado aí no caso mais em mexer com a composição de um lugar, né? Ele também desenha, né? E ainda que seja também a questão do desenho, né, para ele mostrar isso para outra pessoa, para dar uma visão de como que pode ser, ele também vai distribuir as coisas seguindo algum desenho, seguindo alguma ordem. Então são valores de desenho. A gente tem que destacar isso também, tá? E quando ele mostra isso para outra pessoa, né, a pessoa gosta, né, porque ele trabalha com uma série de valores. É a questão da harmonia, a questão, por exemplo, da distribuição. Ele tenta deixar o lugar, né, harmônico, saudável, de forma que a pessoa olhe, goste e se sinta bem, tá? Então é muito interessante, é um trabalho que tem um poder enorme sobre as pessoas, né? E por isso que é muito requisitado. Tem um outro trabalho também que é o do desenhista cadista, né? Que é a pessoa que utiliza o AutoCAD, ou seja, o software AutoCAD, para poder fazer os desenhos, né? Seja de plantas baixas, seja de edificações, pode ser em 2D, pode ser em 3D, mas ele tem que seguir às vezes regras. Se ele vai desenhar peça, por exemplo,
ele tem que fazer tudo com cuidado, porque tem medidas muito precisas, né? Milímetros às vezes, né? Ele trabalha com escalas grandes, escalas menores, né? Tudo vai depender de como que ele vai trabalhar, da finalidade, tá? Mas é interessante que é um profissional que ele precisa estudar o programa, que é muito complexo, tá? Mas ele precisa, no caso, dar uma visão para quem vai às vezes ver um trabalho específico, sei lá, a pessoa às vezes vai desenhar, pode ser até o SolidWorks, por exemplo, né? Ou então outros softwares, né, no caso de 3 dimensões, que a pessoa vai ter que desenhar através de um computador. Porque você precisa dar uma visão de como vai ficar o final, né? Olha só a visão do projeto em 3D, como que vai ficar essa edificação, essa casa, né? Ou então, sei lá, ainda que seja um estádio ou o que seja. É muito interessante, que enriquece muito a visão de quem às vezes não tem imaginação, não tem essa visão, né? No caso de conseguir ver o negócio pronto. Então, o trabalho do desenhista cadista, ele é muito importante. Tá? Então, você vai ver muito o resultado desse trabalho, mas às vezes vai nem imaginar que teve o toque aí, no caso de um desenhista cadista. Tem ainda o desenhista textil ou designer textil, que é a pessoa que vai fazer o desenho da estampa, que você vai utilizar às vezes numa camiseta, numa camisa, ou às vezes para um trabalho específico de um estilista. Ou seja, essa pessoa, ela tem que fazer, no caso, a estampa, ou às vezes muito detalhado, ou algo muito simples, mas ela tem que estudar, né, no caso, o gosto da pessoa que vai estar querendo aquilo. Então ela tem que estudar às vezes um nicho específico, ela tem que saber quais cores ela vai utilizar, ela tem que ter noções estéticas muito precisas, né? Porque chegar num resultado que a pessoa goste, né, que venda, não é fácil. Então é um trabalho que demanda um certo estudo, um know-how muito apropriado, né? E interessante que às vezes você olha um tipo, né, de roupa e às vezes não gosta por causa da estampa, e outras você acaba gostando por causa da estampa. Tem gostos e gostos, mas é uma coisa que faz muita diferença na hora da pessoa comprar uma vestimenta, uma roupa, tá? Então, tem um outro trabalho muito interessante, que é o designer de joias e acessórios. Olha que interessante. Às vezes a pessoa vai comprar lá um anel e ela acaba gostando daquele anel pelo desenho, né? Às vezes o material é o mesmo, sei lá, pode ser ouro, pode ser uma bijuteria, né? Pode ser uma prata, etc. Mas o que faz a pessoa gostar é o desenho. Ou seja, na hora de fazer ali, a pessoa tem que ter não só a noção de lapidar o material, né? Mas também de desenhar. Tem uns que são específicos no desenho, né? Que no caso é o designer de joias e acessórios. Esse sim ele vai cuidar em fazer um melhor desenho, que seja bonito, que seja funcional, que seja ergonômico. Mas enfim, ele tem uma série de valores que ele tem que colocar dentro do seu trabalho para que tenha um bom resultado. E olha só, às vezes, imagina só, a pessoa vai comprar um anel, pensa que às vezes não tem muitas possibilidades, sempre tem alguém com alguma inovação, uma novidade, tá? E muita gente interessa justamente por a questão não só do material, mas principalmente do desenho. Então, uma coisa muito importante que faz muita diferença, né? Quem no caso valoriza esse trabalho investe porque sabe que tem um mercado muito grande, tá? E é muito interessante, grandes marcas investem nesses profissionais porque são muito requisitados. Tem um outro trabalho muito interessante que é o designer multimídia, que é aquela pessoa que faz um acompanhamento ou às vezes ela mesma executa a animação, né? No caso de trabalhos que vão para as mídias sociais, que vai para a internet, né? Aquelas animações e tal. E ela tem uma visão um pouco generalista, né? Um pouco sistemática de todo o trabalho, né? Então, às vezes tem um profissional que vai fazer um desenho específico, mas ele tem que ter uma noção de desenho para ele conseguir guiar a outra pessoa que está focada num trabalho específico, porque ela tem uma visão sistemática. Então, é muito interessante isso, esse profissional. E muita gente nem imagina, né? Mas essa pessoa, esse trabalho, ele é muito importante nos dias de hoje. Às vezes você está lá gostando de uma animação, acha interessante, te prende a atenção, porque tem o trabalho desse profissional. Tem ainda aí, ó, o trabalho do designer industrial. Às vezes você pega um celular, por exemplo, um smartphone, o desenho dele ali, ó, foi feito seguindo questões ergonômicas, funcionais. Tem a questão, às vezes, por exemplo, aí da estrutura, né? Se aquilo vai ficar forte ou não. Tudo isso ele tem que estudar antes. E o curioso é que é um trabalho, né? É uma área que tem muita necessidade, né? No caso da mão de obra, porque cada dia que passa sempre tem uma nova novidade, né? A gente está consumindo cada vez mais, né, as coisas, né? Sempre tem novidade. Você pode ver smartphone mesmo, né? Você pega, sei lá, um ventilador, o que seja, sempre tem uma novidade. Principalmente no mundo capitalista, que sempre tem algo novo para despertar a curiosidade, principalmente o bolso de quem quer comprar algo novo, algo que está na moda, né? Então é interessante isso também. É um profissional muito requisitado, né?
Então, sei lá, o designer de um videogame, por exemplo, quem que desenhou? Um designer industrial. É uma pessoa que teve ali por trás o desenho daquilo, né? E que às vezes pode agradar ou não, vai depender do know-how de cada um, tá? Tem ainda também o designer de embalagem. Às vezes, olha que curioso, hein? Você vai num supermercado, você vê uma embalagem, né? Você compra ela porque às vezes está baseado numa história que você teve com aquele produto, né? Você bate o olho na imagem e já pega. Mas tem uma outra parte curiosa. Às vezes uma criança pede para a mãe e para o pai comprar, não porque gostou tanto do produto, às vezes porque o desenho em si da embalagem é muito bem feito, ou é muito divertido, enfim, tem algo ali que cativa a criança. Então tem uma série de pontos de vista sobre esse trabalho que chama muita atenção de quem está comprando e que muda muito, né? Às vezes até a decisão, né? Imagina uma criança olhar um produto, às vezes se motivar mais em comprar pela imagem do que pelo próprio produto. Isso acontece muito. Pode ser, às vezes, até um salgadinho que você viu, às vezes no supermercado, né? Você sabe que ele não é tão bom, mas o seu filho está lá mostrando que quer ele por causa, do desenho que tem lá de um bichinho, pode ser, sei lá, uma vaca, um porco, o que seja, mas que prendeu a atenção ali no caso da criança. Tem ainda o trabalho de um designer de móveis, que é a pessoa que faz justamente o desenho seguindo a questão ergonômica, tá? Tentando deixar o móvel que ela está fazendo, né, mais atrativo, às vezes seguindo uma moda, obedecendo normas, enfim. E o design ali é o que cativa as pessoas. Imagina, você vai numa loja e às vezes o que faz você ficar é o desenho daquilo. Não é uma questão só, às vezes, da estrutura, mas é o desenho, né? É bonito, na hora que a pessoa olha, ela interessa. Então esse profissional, se ele conseguir acertar ali no caso, no desenho desse móvel, obviamente, ele vai conseguir atrair um novo cliente e conseguir, obviamente, uma venda para aquela empresa que ele prestou aquele serviço, para aquele cliente. Então é um trabalho muito interessante que está sempre, né, estimulando a gente, né? Você vai comprar uma cadeira, você vai comprar, sei lá, uma estante de livros, você vai comprar um rack, um painel, quanto mais bonito, obviamente, mais interessante para você. E isso tem um peso muito grande, né? Não só considerando a questão da estrutura, mas da funcionalidade, né? A questão se é otimizado para o espaço que você vai utilizar. Então tudo isso acaba sendo considerado. E faz muita diferença na hora que você vai tomar a decisão de comprar um móvel novo. Tem ainda aí, ó, o desenhista da construção civil, que é a pessoa que faz o desenho, no caso, da construção, né? No caso, tem que obedecer normas, regras, tá? Não é tão refinado, mas não deixa de ser um desenho, ou seja, um trabalho feito por um tipo de desenhista, tá ok? Tem ainda aí, ó, o desenhista projetista, que é a pessoa que faz o desenho de peças, né, pequenas, às vezes o desenho de máquinas, mas ela tem que obedecer, obviamente, normas, regras, né? Tudo para entregar aí um trabalho caprichado para a função que vai executar. Então tem outras coisas envolvidas, né? Porque tem que fazer às vezes um trabalho específico, né? Às vezes a peça tem que obedecer rigidamente normas, obedece coisas às vezes que não está relacionado tanto a desenho, que a pessoa precisa entender para estar fazendo ali o desenho, tá? Então cada área aqui, ó, se você reparar, vai puxando conhecimento de outras áreas. E é muito interessante isso. Tem também o trabalho do estilista, que é aquela pessoa que não só preocupa em fazer o desenho, né, no caso do que ela vai fazer, de uma peça específica, como também lançar às vezes uma moda, uma novidade que vai influenciar outras pessoas e que vai justamente se instalar no mercado. Okay? Então nesse sentido aí é muito interessante. Porque olha só, é um trabalho que envolve inclusive a questão aí, ó, do designer têxtil, né? E muitas outras coisas que eu já citei aqui está envolvido, às vezes se esbarra no começo, você vai ser no fim, etc. É muito interessante o trabalho também. Tem o trabalho, ó, do street art, obviamente aquela pessoa que mexe também com grafite, né? Às vezes faz a pintura num muro, né? Às vezes alguém pediu, ou às vezes a prefeitura, algum lugar pediu, vai lá e faz um trabalho bem interessante, às vezes para poder comemorar uma data, para poder figurar ali uma personalidade. Obviamente é um trabalho muito interessante, todo mundo passa, fica olhando, fica admirado. Às vezes estava pensando naquele trabalho porque cativou muito, né? Foi muito bem desenhado, sei lá, a pessoa desenhou o Michael Jackson na parede, ou então desenhou algum outro astro, fez algum tributo, né? Às vezes algum desenho animado, então tudo aquilo ali, ó, acaba mudando o dia de quem está passando naquela rua. Tem uma influência enorme sobre as pessoas e aquele colorido dá um visual muito interessante. Tem também o trabalho do ilustrador digital, né? No caso, o tradicional também, que é a pessoa que vai fazer um desenho, pode ser para o meio publicitário ou editorial, né? Fazer o desenho que vai para uma capa de livro, o desenho que às vezes que vai para um quadrinho, que vai para um mangá, ou então às vezes que vai para um trabalho específico que alguém quer fazer, né?
pode ser, sei lá, um chá de alguma coisa, chá de bebê, às vezes um convite. Então, esse trabalho do ilustrador às vezes vai para games, né? Tem gente que trabalha ilustrando para games. Então, tudo isso daí envolve a ilustração. Nossa, é muitas possibilidades, né? Você vê às vezes em manuais uma ilustração específica, você pega aquelas cartilhas, você vai ver trabalho de ilustrador. E isso envolve uma série de estilos, né? Pode ser mangá, pode ser, por exemplo, cartoon, pode ser um trabalho figurativo, enfim, o ilustrador ele permeia uma série de áreas. E você vai vendo que vai combinando um monte de áreas essas profissões que eu estou citando aqui, né? Isso é muito interessante. Tem também o trabalho do maquetista, né? Às vezes ele precisa fazer ali, ó, às vezes não, ele precisa fazer mesmo uma maquete do que vai ser realizado no futuro. Imagina que uma grande empresa aí vai executar uma obra e para ela dar uma visão para quem pode comprar aquele trabalho, ela faz uma maquete, né? Então tem ali toda a edificação feita, né, numa miniatura pequena. Então o maquetista é o responsável por conseguir fazer aquilo. Então ele tem que desenhar cada peça, cortar, colar, juntar, ver o que pode ser combinado. Então ele trabalha com uma série de elementos, né, para tentar dar a maior visão possível do que realmente vai ser feito depois de concluída a obra. E é uma visão interessante, né, que sai do digital e no caso é a física, né? A pessoa consegue ter uma visão mais interessante do negócio. Tem gente que é mais tátil, né, gosta de sentir o negócio, né? Então, ou seja, tem o desenho para diversos públicos, né? Não só o digital, como também algo que consegue concretamente ser realizado ali, ainda que seja em miniatura. É bem interessante. Tem também o trabalho do modelista, que é a pessoa que vai fazer o desenho das peças que vai ser cortada, né? Pode ser para o setor de vestuário, pode ser de calçado, enfim. É a pessoa então que interpreta o desenho de uma outra pessoa que fez o design e vai ter que depois cortar a peça. Então olha só, quantas possibilidades o desenho dá. Tem daí, ó, o trabalho do figurinista, que é a pessoa que faz o figurino, obviamente, para peças teatrais, para filmes, né? A pessoa faz uma pesquisa, então, histórica, né? Se no caso a peça tiver uma, sei lá, for uma peça de época, se for uma novela de época, é uma pessoa que tem que fazer esse estudo, depois conseguir desenhar ali e no final conseguir o resultado, que é a vestimenta, né? Então, sei lá, é uma peça de Idade Média, é uma peça, sei lá, mais contemporânea, enfim, tem que estudar o momento, o lugar, se vai ser de pessoas específicas do Japão, ou então específicas do Egito, ou então específicas da África. Ela tem que fazer aquela pesquisa e conseguir desenhar para depois ser realizado, tá? Bem interessante também. Tem, no caso, o trabalho aí do paisagista, né, que é a pessoa, obviamente, que trabalha em deixar o ambiente ali, né, no caso que tem plantas, que tem uma paisagem ali, né, de forma harmônica, né? No caso, ela tem que estudar a posição que ela vai colocar para que seja harmônico, para que enriqueça a experiência das pessoas que estão naquele lugar, que vão conviver naquele lugar. Então ela tem que estudar também quem vai estar ali, o que é interessante para aquelas pessoas. Então tem um pouquinho de desenho também. Mas olha só, começa a pesquisar uma série de elementos que não são tanto do desenho, mas que para esse tipo de trabalho ela tem que ter. Tem também o trabalho do professor de artes, que é a pessoa, obviamente, que vai ter que adentrar a história das artes, né? Passar alguns elementos de arte para as pessoas, né? Seja para as pessoas no caso do ensino médio ou outras. E inclusive interessante é que ela começa a ter contato por cima da história, né? Depois, se a pessoa quiser alguma coisa mais aprofundada, ela vai estudar, mas ela vai dando as diretrizes de arte. Então isso vai fazendo com que as pessoas tenham um contato com arte. Às vezes o aluno daquele professor nunca teve um grande contato com arte, mas mesmo que seja através da história, através de algumas práticas, através de algumas atividades, ela vai tendo contato com a arte. Isso, querendo ou não, vai deixando pegadas para que um dia talvez ela possa continuar. Às vezes motiva ela a querer estudar artes, né? Porque ela vai dando pequenas amostras do que pode ser o universo da arte. Então é bem interessante esse trabalho também, né? Que é o do professor de artes, que vai estar, obviamente, estudando. E a questão de ensinar requer uma outra habilidade, que é a questão da didática, tá? Então, olha só, mais uma vez, é um estudo que vai requerendo outras habilidades, mas o professor de artes ele tem que ter alguns elementos de desenho, tá? Para ele conseguir fazer esse trabalho bem feito. Tem também o trabalho do quadrinista, né? Que é a pessoa, obviamente, que vai desenhar, que vai fazer o quadrinho, ela vai escrever às vezes, né, a história, vai escrever o roteiro, mas principalmente ela vai desenhar. Então é um tipo de desenho que envolve outros elementos, né? Tem balões de diálogo, tem onomatopeias, né? Tem a questão de você colocar retículas, ainda que seja no meio digital, mas você tem que saber combinar. E quanto mais
você entende daquilo, mais você domina diferentes estilos dentro dos quadrinhos, mais poder, obviamente, você vai ter. Mas é um domínio aí de desenho, né, que você leva, às vezes, através dos quadrinhos, histórias, universos diferentes para outras pessoas, né? Às vezes a pessoa começa a ter uma noção de um assunto específico, às vezes da história, graças ao quadrinho que ela está lendo, porque é uma linguagem que cativa ela primeiro e que depois motiva ela a pesquisar mais sobre o assunto. E é muito interessante também que tem um trabalho do retratista, né, que é a pessoa que faz o desenho de pessoas, né? Então, às vezes, sei lá, uma pessoa que morreu, você tem uma foto 3x4, tem alguém que consegue fazer um milagre aí de desenhar aquilo grande, né? Não é um trabalho para qualquer um, mas é um trabalho interessante. Consegue, às vezes, trazer ali para uma ampliação o desenho de alguém que marcou a vida dela. Pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio, o namorado, enfim. E é um trabalho muito delicado, né? Aquele trabalho, às vezes, preto e branco, que muitas pessoas gostam, feito com grafite. Então é bem interessante o trabalho do retratista. Às vezes na rua, né, desenhando, uma pessoa que está passando, tem gente que gosta do desenho em si. É bem interessante. Tem o trabalho também do tatuador, que está sendo cada vez mais requisitado, né? É bem interessante esse trabalho, porque às vezes a pessoa quer gravar ali na pele algo que ela gosta, algo que ela se identifica muito. E é um trabalho que depende muito cuidado também, porque tem que ter a questão aí da higiene, tem que ter a questão, por exemplo, de que vai ser bem feita, né? Em termos técnicos, vai ser um bom desenho, bem tatuado, para que aquilo fique ali imortalizado, vamos dizer assim, ainda que seja na pele da pessoa por um bom tempo, né? Ou seja, não pode ser qualquer pessoa também, né? Tem o trabalho do web designer, que é a pessoa que vai fazer um site, tem que ter uma estética para quem enxergar o site, gostar e continuar navegando de uma forma, aí no caso, otimizada, harmônica. Então é um trabalho que demanda também noções de desenho. Tem muitas profissões ligadas a desenho. Tem gente, por exemplo, que faz, olha que coisa curiosa, retrato com a sobra aí de cinza de pessoas e animais mortos, né? Tem profissionais que fazem isso e que dão origem a uma profissão específica dentro do retratista, né? Mas é uma possibilidade. Existem pessoas, por exemplo, que fazem desenho para aplicativos, né? Que é um pouco de designer gráfico também, mas tem o design específico, né? Tem o designer de interface, tem ainda a profissão aí de pessoas que fazem desenho para games. Pode ser games através de aplicativos, pode ser de games, no caso, para consoles, enfim. Tem uma série de possibilidades aí que outorgam aí aos desenhistas uma série de poderes sobre as pessoas. Aí o que é curioso, olha quanto poder os desenhistas têm sobre as pessoas. Mas como a gente está num país que às vezes não valoriza tanto, as pessoas são muito cheias de preconceitos, elas acabam não enxergando a importância que o desenho tem sobre as pessoas. Olha só, a gente foi desde videogame até as construções, né? Coisas que as pessoas fazem, aí no caso, o trabalho de um arquiteto, né? São coisas que influenciam na vida das pessoas, ainda que as pessoas não tenham consciência de quem projetou, de quem elaborou. Mas é muito interessante, que vai te ajudar, inclusive, servir de guia para você escolher o que você vai trabalhar dentro do desenho. Olha só, praticamente 30 profissões, mas tem muito mais. O desenho é incrível. Se você olhar em volta de você aí, ó, você vai encontrar uma série de coisas, uma série de produtos que teve o toque de um desenhista. Tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então ficamos por aqui e lembrar que em breve tem novidade. Até mais!